Vamos falar de fibromialgia então, né? É uma síndrome que provoca dores pelo corpo todo durante longos períodos. Quem tem sabe do que eu estou falando, que dor é essa. Eu vou entrevistar agora o Dr. Paulo Herrera, que é anestesiologista, e do lado está a Roseli Monteiro, que é corretora de imóveis. Sejam bem-vindos, obrigada. Obrigado. Doutor Paulo, vamos primeiro falar a respeito da fibromialgia. Não é doença, é síndrome. Isso, não é uma doença. Várias doenças podem causar essa síndrome, né? Que corresponde a vários sintomas. O que você já falou, dor generalizada, dor pelo corpo inteiro, né? Uma fadiga muito grande, ou seja, um cansaço muito grande. E normalmente sintomas cognitivos, né? Como Dificuldade assim? de concentração. Olha. Né? E despertar cansado. Então, a diferença de síndrome para doença é que síndrome envolve várias coisas. Síndrome é uma coleção de sinais e sintomas. Então, a gente reconhece a síndrome fibromialgica pelos sintomas e sinais que as pessoas têm. Entendi. E tem cura? Tem gente que fala que não tem cura, é verdade? A fibromialgia é uma síndrome, né, que é chamada de uma dor primária. Então, dor primária é aquela dor que ela existe no paciente porque os sistemas de controle de dor dela estão alterados. Tá? Parece que tem um componente genético importante. A pessoa pode nascer com a fibromialgia? Ela pode nascer suscetível a essa síndrome, né? E normalmente depois de algum trauma, algum estresse muito grande, ela começa a desenvolver esses sintomas: fadiga, dor, despertar cansado, né? Roseli, me explica. Você começou a sentir dores aonde, quando e você sabe o motivo? Eu acho que é difícil você falar uma data específica, uma data certa de quando e porquê de ter ocorrido. Mas um tempo certo, eu acho que eu passei por um acidente, um assalto, e depois disso que desencadeou mais, digamos assim, os sintomas. Olha só, né? Antes você sentia algumas dores? Sim, eu acho que, como o doutor disse, é uma predisposição que eu acho que eu já poderia ter tido, né? Tipo, quando criança, assim, tinha algumas coisas. E eu acho que depois, com a idade, acho que foi aumentando aos poucos, tipo uma tendinite que não sarava, alguma coisa assim que eu fui tratando, né? Mas sem muito diagnóstico, sempre aquele negócio, você trata, toma remédio, mas sempre continua com a dor, por mais de 3 meses, né, doutor? O trauma pode causar uma fibromialgia, então, doutor Paulo? Como eu falei pra você, normalmente as pessoas são predispostas, né? E o trauma é um desencadeador dos sintomas. Ela é mais comum em mulheres, né? Para cada 9 pacientes, 8 são mulheres e um só é homem. Nossa, gente. Mais uma pra coleção feminina aí, né? A mulher sofre mais, gente. Que isso, sempre. Nesse caso, sim. E tem remédio para controlar? Então, tem remédios, né? Então, os remédios, o tratamento médico é importante, os remédios são importantes, mas principalmente a atividade física. Então, a gente fala que a pedra angular do tratamento da fibromialgia é o envolvimento das pessoas em atividades físicas, principalmente. Tem que fazer? Tem que fazer. Qual atividade seria o mais indicado? Principalmente atividades aeróbicas, principalmente com o membro inferior. Então, assim, mais correr, pedalar, né? Seriam as atividades as mais importantes. Fazer musculação e no outro dia ficar dolorido, sabe? Quando o músculo fica dolorido, é bom para quem tem fibromialgia? Fazer musculação é normal, assim, é normal que você fique dolorido, né? Mas normalmente a musculação, esses exercícios mais isométricos, né? Isométrico é aquele que você faz uma contração demorada, como, por exemplo, yoga. Normalmente não são indicados para fibromialgia. Os pacientes sentem muita dor no dia seguinte. Então é bom atividade aeróbica. Aeróbica. Corrida, caminhada, bicicleta, natação pode ser? Natação. E aí existem alongamentos, né? E existem drogas, né? Remédios, né? Normalmente da família dos anticonvulsivantes, normalmente da família dos antidepressivos, que podem ajudar no controle da dor. Alongamento é bom? Bom. É? A pessoa aprende a conhecer o seu limite também. Você aprendeu, Rô? Aprendi. O que você faz de atividade física hoje? Hoje você, tipo assim, Pilates, que é uma atividade que você consegue trabalhar muito bem, eu gosto. Caminhada, que é o que o doutor falou. Acho que a caminhada você não precisa investir muito no tratamento, que o tratamento da fibromialgia é um tratamento caro.
não é um tratamento barato. Tanto é que os remédios, né, doutora, a medicação... As medicações são caras. São caras. E andar, caminhar é de graça. E é de graça. Ele sempre fala, Gente, caminhar... a vantagem dos exercícios. Então, é isso que você tem. Você tem que aprender a se conhecer. É um tratamento que você tem que aprender a se conhecer. Você tem que aprender o seu limite, a sua condição. E primeiro, se aceitar. Né? Então, eu acho que eu sempre digo assim, que o pior da síndrome não é a síndrome em si, mas é o cotidiano que você tem que estar sempre mantendo, tipo assim, falando com a família, a conscientização, fazendo com que as pessoas se sensibilizam e com o que você passa. Porque a falta de conhecimento sobre a fibromialgia, o que traz? Traz digamos, o descrédito da família, doutor. Né? Das famílias, de outras pessoas. Acho que a pessoa se sente muito mal de não entender o que está acontecendo com ela. Né? Porque, na às verdade, vezes de você passar está bem, por vários não diagnósticos, né? Ou seja, a pessoa caminhar em várias clínicas e não entender. E às vezes a pessoa fica aquela pergunta, será que é da minha cabeça? Será que eu estou inventando essas dores, né? E o que a gente sabe hoje, que a síndrome da fibromialgia não é uma invenção, é uma doença, realmente existe, né? Existe... Doutor Paulo, as pessoas estão assistindo agora, estão pensando assim, ai meu Deus, será que essa dor que eu estou sentindo aqui é de fibromialgia? Vamos relatar alguns sinais, alguns sintomas? Não, eu acho que assim, é importante isso, porque a fibromialgia é uma doença que é comum, né? Ela atinge em torno de até 3% das mulheres, ou seja, não é tão incomum, né? Mas não é qualquer dor que é fibromialgia, né? Então, assim, os sinais mais importantes de fibromialgia é que o paciente tem que ter dor pelo menos mais que 3 meses, uma dor contínua. A mesma dor mais de 3 meses? Mais de 3 meses. Pode ser em qualquer lugar do corpo? Essa dor, ela comete vários lugares do corpo ao mesmo tempo. Por exemplo, uma dor... Então, toda dor que é localizada não é fibromialgia. A dor localizada... Ela vai andando, essa dor? É um dolorimento, digamos assim. Você sente, tipo, você tem uma dor no ombro... você pode ir num ortopedista, ele te dá anti-inflamatório, você vai tomar por uma semana, vai passar alguns dias melhores e vai voltar. Só que a fibromialgia, ela te dá essa condição de ter uma tendinite, mas no cotidiano o dolorimento é constante. Por exemplo, na mesma semana você tem dor na coluna cervical, no pescoço, você tem dor lombar, na mesma semana você tem dor na coxa, você tem dor no braço. E essa é uma dor que fica durante bastante tempo? Não, é constante. E por vários dias? Por mais de 3 meses. É considerado para diagnóstico. E tipo assim, você acorda, tipo, muito bem, disposta a fazer tudo. E de repente? E de repente, 2 horas depois, você pode estar... Roseli, você está com dor agora, minha linda? É difícil você perguntar. Geralmente, eu sempre digo para o doutor assim, eu me sinto constantemente eletrocutada, como se fosse uma corrente elétrica que passa se você está em repouso. Tipo assim, você sente que há uma onda, digamos que é diferente, assim. que o estado não está normal. Né? Não está normal. Mas assim, as pessoas conseguem viver bem, ter uma qualidade de vida boa, cuidar da família, trabalhar, e acho que é isso que é importante. E os remédios e os exercícios físicos ajudam a diminuir a dor. Essa dor. E não ficar sem dor por vários dias. Sem dor nenhuma, não é a promessa, não é o habitual. Mas é importante assim, que diminua as dores, que a pessoa se envolva nas suas atividades, né? Que consiga ter uma vida relativamente normal. Roseli, você que tem fibromialgia, que dica que você pode dar para o pessoal que está assistindo em casa, que também tem? Um conselho pela tua vivência. Conselho, primeiro, é se autoconhecer. Primeiro você tem que aceitar o que você tem e, tipo assim, começar a mudar o teu estilo de vida, sabe? Se você tem alguma coisa que te faça mal, risca. Sabe, você começar a dar valor nas mínimas coisas, nas pequenas coisas e começar a tratar de você. Não adianta você querer carregar o mundo inteiro, resolver todos os problemas que você não vai conseguir. Porque, tipo, eu como mãe e profissional, a gente quer trabalhar, mas só que você chega uma hora que você não aguenta. Então, você tem que saber os teus limites, né? E falar, não, meu limite é esse, eu vou fazer isso, isso e isso. Não querer tomar tudo, porque você não vai conseguir. Doutor Paulo, e o teu conselho de especialista com relação à fibromialgia, qual é?
Primeiro, eu acho que reconhecer a doença e enfrentar a doença, né? Eu acho que essa posição que a Roseli está falando é uma posição importante, né? De enfrentamento, que você conhecer os seus limites, né? E procurar ter uma evolução a todo dia. Então, quando a gente pede para um paciente de fibromialgia, por exemplo, fazer atividade física, e fala, mas eu não consigo, eu sinto muita dor. Mas você fala assim, olha, começa a fazer qualquer coisa dentro dos seus limites, né? E se preocupe mais em progredir, em ter uma progressão, né? Do que começar... Você não vai começar correndo 1 quilômetro, mas você pode começar andando 500 metros, né? E você, a partir disso, você tem uma progressão. Então, essa progressão na atividade física é importante, né? Essa é o que a gente chama assim, de resiliência, né? De enfrentamento da doença. Lu, e procurar um profissional... Procurar um profissional que te atenda, que entenda você. Que entenda, que fala a tua linguagem, que fala que tem os porque mesmos... assim, a fibromialgia não é uma doença para ser tratada por um especialista, mas para ser tratada por todos os médicos, né? Por bons clínicos gerais, por geriatras. O importante é diagnosticar. O problema é diagnosticar. Reumatologistas, né? É uma doença, né? Que pode ser tratada por muita gente. Obrigada, Dr. Paulo, pelas explicações. Muito obrigada. Roseli, obrigada por ter vindo, contado sua história. Obrigada. Tá bom? E você que está em casa, olha, procura um médico. A Luciana que ligou me achará aqui falando que a mãe dela sente dores nos pés faz muito tempo. Pode ser também. Pode. Se é uma dor que está ali constante, né, doutor Paulo? Pode ser. Procure um especialista para avaliar, viu, Lu? Tá bom? Não deixa sua mamãe sentindo dor aí, não, tá bom? O importante é que você se conheça realmente para que você tenha o melhor tratamento possível. E já que não tem cura, né, doutor? Pelo menos que você ganhe em qualidade de vida por muito mais tempo, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada.